Olá, sou o Rafael Gotardi, mas acho que ninguém até quem escreveu aqui não sabe, todo mundo conhece por Fino. Tá? Sou do time de arquitetura, também trabalho com o Ben Calan. Somos veteranos aqui junto com ele, entramos aqui há um ano atrás. Toda semana chegam 15, 20 pessoas, então uma semana é tempo pra caramba. Bom, sua presença. Olá, eu sou Beatriz Vieira, né, mais conhecida como Bia. Faz pouco tempo que eu estou aqui, por volta de quase um mês. Eu faço parte do time de desenvolvimento, que o pessoal chama de engenharia. Sou o Tutume, estou um mês aqui também engenharia. Bom, mais? Bom, a nossa ideia hoje é apresentar um pouquinho, né, o caminho de como conhecer a linguagem, até como que foi o banco, como que eles começaram a usar. Não sei se vocês já conhecem a linguagem, já usam há faz tempo. Vou fazer um teste. Quem é novinho assim no rolê? Tem alguém? A ideia do... Sumiu. Eu acho que eles não estão te ouvindo. Agora tá melhor? Eu às vezes falo rápido e falo baixo, então se eu começar a baixar o microfone, por favor, me avisem. Então, qual que é a ideia, né, da nossa agenda hoje? Um pouquinho falar sobre Go, então são poucas pessoas que não conhecem, então talvez seja um pouquinho maçante. E depois contar um case nosso. O que é Go? Pode passar para você. Então, Go é uma linguagem, ela foi criada em 2009, né? Na verdade, eles começaram a falar alguma coisa sobre Go em 2007, 2009 ela foi pública. Ela é compilada estaticamente tipada, tem um garbage collector rodando por trás. Ela é muito conhecida com a parte de concorrência, mas tem também um quê de simplicidade em cima da comunidade, que também é muito legal, né? Os binários são gerados estáticos e é totalmente autocontida. Uma coisa que é bem interessante da linguagem é a questão dos provérbios. Eu vi diversas palestras que o Rob Pike fez, e no final o pessoal juntou em vários provérbios que representam a linguagem, né? E aí você começa a ver tipo, o que está por trás, né? Então eles falam clear is better than clever, que às vezes é muito mais fácil você ter alguma coisa de cópia em vez de ficar colocando um monte de definição no seu projeto. Então tem várias coisas em questão da simplicidade que ajudam o seu projeto ficar mais mantenível, né? E aí tem algumas coisinhas que quando você entra na linguagem, ela começa a ser diferente para você, né? Dá uns mindfucks. Uma é a estrutura de package. Eu, quando comecei com Go, eu vim do mundo de Java. E quem já viu Java, tipo, vê pacotes espalhados por todo lugar. Então, a primeira coisa que você começa a fazer, né? Você pega e cria pacote para tudo que você faz, é um arquivo e quase... E às vezes tem só pacote dentro de pacote, não tem nada. E o Go, na verdade, ele é bem ao contrário. Então, as coisas são bem mais enxutas, né? Geralmente, você acaba vendo projetos ou APIs que são um pacote só, ou às vezes um ou dois. A ideia de você pegar e trazer também é um pouco mais de desenvolvimento como library. Então, o que você está desenvolvendo ele é extremamente autocontido. E aí, uma das coisas que, conforme foi passando o tempo, eu acabei achando muito interessante é a questão de você conseguir separar o que é seu executável do que realmente é o seu core, né, do que é a sua API. Aqui é um exemplo, ele separando a parte do command com a parte da API. Então, aqui embaixo na API a gente teria todo o nosso modelo de negócio, todas as nossas regras de negócio, e na parte do command, como que eu quero representar ela. Então, fica muito fácil de eu estender, né? Hoje, né, no exemplo, eu estou fazendo só um web server, mas eu poderia fazer um Lambda, eu poderia fazer um CLI, eu poderia fazer uma outra implementação usando o gRPC. Então, acaba ficando bem mais legal. E isso acaba ajudando muito quando você passa a trabalhar com mais pessoas. Depois que você acostuma com essa estrutura, fica muito fácil você encontrar o código, mesmo ele estando tipo, dentro do pacote todo lá, né? Coisa assim, muita separação. Outras coisas tem dois tipos de pacotes especiais, né, no Go. Um foi o vendor, né? A história de vendor e de gestão de dependência do Go é antiga, já teve alguns gestores de dependência, primeiro feitos pela comunidade, depois eles começaram a colocar na linguagem. O último agora que a gente está com o Go Mod. E aí, nesse tempo de transição, eles criaram a package vendor. Inclusive, teve um tempo de transição que eles avisaram, olha, daqui umas 2 versões a gente vai usar isso como default, então parem de colocar vendor como seu pacote, senão vai quebrar. E aí ficam todas as dependências do projeto. E a outra é internal. A internal é para você fazer alguns pacotes que eles não são importáveis por outro lugar. Então ele só pode ser importado no parent, né, na referência acima.
Outra coisa que eu acho que é bem diferente no Go, pelo menos foi uma coisa que eu demorei um pouquinho para me acertar, é a questão da interface. A implementação da interface ela é implícita, então você não vê implementos espalhados por lá. E aí, isso geralmente, quando você está começando a codar, você começa a surtar. Fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que é essa interface? Quem implementa ela? E no final, eu acho que é só um jeito de você mudar o jeito de pensar. Depois que você começa a entender como ela funciona, ou tipo, que interface representa um comportamento, começa a ficar muito mais natural você, e muito poderoso você conseguir usar isso de outro jeito. Então, não precisar ter que alterar o código para falar se ela implementa ou não uma interface. Tem duas frases que são bem famosas. Uma é a interface says-nothing, que não adianta nada você fazer uma interface vazia, porque você não está falando nada, ela não está te contando nada. E, em geral, você quer algum comportamento, você quer alguma coisa específica, você nunca vai querer qualquer coisa, porque você não sabe o que é. E, geralmente, quando você está programando, você precisa saber o que é. E o outro, quanto maior a interface, the bigger the interface, the weaker is abstraction. Então, provavelmente, quando ela faz muita coisa, ela faz coisa demais, você não sabe o que ela faz, então ela não tem um comportamento específico. Uma das coisas do Go é tentar simplificar sempre muito e ter sempre comportamentos bem definidos, né? Um exemplo bem clássico da parte de interface do Go é a parte do reader. O que é um reader? Reader é alguma coisa que lê. Não é mais nada além disso. E aí você pode ter um reader que lê de um arquivo, você pode ter um reader que lê de um string, não importa o que, mas ele é um reader. E quando você está implementando as coisas, o que você precisa é ler de algum lugar. Você não quer saber mais que isso é responsabilidade de outra pessoa. Outra coisa que eu acho que é bem polêmica na questão do Go é a questão do erro, né? Para quem veio com o erro do Java ou de uma linguagem mais forte de orientação a objeto, está acostumado a jogar exception para tudo que é lugar. E aí eles trouxeram um que é meio diferente para olhar, né? Então, faltam uns pedaços aqui do texto. Porque... Passou um a mais, não? Não, cadê o erro? É a animação que eu acho que A TV, a Smart Man. Tá certo. Então, é muito esquisito você olhar no seu código e ver uma exception. A exception devia ser uma coisa extremamente excepcional. Não acontece sempre. E o que a gente acaba acontecendo é trabalhar isso com a exceção como controle de fluxo. E aí eles inverteram e falaram assim, não, erro é uma coisa normal. Erros acontecem, erros são tratados. Então, erros são valores. O erro é uma interface que é uma função error, né? Então, qualquer coisa que você implementar um error virar função error, virou um erro. Erros são valores, e isso é uma coisa que você demora um pouco para acostumar, principalmente depois que começa a ficar verboso, sempre vê aqueles if-errors espalhados pelo código. Mas, ao mesmo tempo, quando você está usando as suas implementações, em geral, quem chama sabe como tratar. Não são 3 camadas acima que vão saber tratar as coisas. Então, conforme você vai simplificando o jeito de pensar, eu acho que é mais fácil de você entender o que está acontecendo do que você jogar uma exception lá 3 camadas atrás, descobrir o que é, e aí depois você não sabe mais de onde isso está vindo. Tem 2 coisas legais que o pessoal está fazendo na parte do Draft, né, na versão 2.0. Uma é a parte de handling para tirar um pouco dessa verbosidade. Então, vai entrar, quer dizer, se passar, né, do Draft, vai entrar um handle e check. Então, você vai sempre fazer alguma coisa com check e você pode implementar uma função de handle que trata esse erro. Então, talvez fique um pouquinho menos verboso. E também tem a parte do wrapper, que aí você vai conseguir ver um pouquinho do stack trace, que hoje é o mais você encontra livros por aí para fazer essa parte. Outra coisa que é bem famosinha no Go, né, todo mundo conhece, é por conta da concorrência. A linguagem ela já foi pensada para isso, então ela acaba simplificando muito o jeito de você criar uma rotina, né? No Go não tem thread, na verdade são Go routines, que são a thread levinha, vamos dizer assim. Ele tem 3 carinhas bem diferentes aí, que é o Go, o Channel e o Select. O Go, na verdade, é para você criar alguma coisa, então é um executor. O Channel é para você orquestrar, então para você fazer a parte de comunicação. E o Select é para você juntar as coisas, né? Então eu preciso criar alguma rotina nova, eu faço um Go, ele vai rodar em outra coisa, vai rodar em uma outra rotina, né, uma outra thread. No caso do channel, você vai usar para comunicar, então você vai parar de fazer os mutex e todas aquelas coisas que você acaba travando um pouco o seu código, então ele acaba ficando síncrono, e vai começar a pensar num jeito mais de comunicação entre as threads, que é onde entra num outro provérbio legal, que é não comunicar shareando memória, e sim sharear memória para comunicação. Isso faz com que você tenha muito menos concorrência em cima do mesmo dado.
E o select, no caso da você juntar as respostas, você tem várias rotinas fazendo a mesma coisa, que às vezes a primeira que respondeu ou conseguiu processar, então você consegue pegar ela e juntar tudo isso de novo. Vou falar um pouco do chain do Go, ferramental que já vem junto, que ajuda bastante no desenvolvimento. Que a gente gosta bastante é o Go FMT, que tem até um provérbio dele que diz que não é o favorito de ninguém, mas é o favorito de todo mundo. Que ele define um padrão de fazer as coisas e as pessoas só aceitam. Isso acaba deixando mais produtivo, porque você não fica pensando em como você vai utilizar seu código. Quando as pessoas vão ler seu código, ele vai fazer mais sentido, porque está seguindo um padrão. Diminui também as tretas em PR, porque preferências pessoais e tal. Então, um cara bem legal. Ele já vem com o comando Go. Quando você instala o Go, já vem o Go FMT, o Go Get já vem junto. O Go Limp você tem que instalar ele separado, dando um Go Get. Ele é bem simples também de instalar. Ele segue o padrão do Effective Go e do Code Review Comments, que são os comentários mais comuns e erros mais comuns que são apontados em PR. E o Effective Go eu acho bem legal que todo mundo eventualmente leia, porque ele não só ensina como você programar em Go, mas ele ensina como você programar em Go certo, tipo, do jeito do Go, do jeito idiomático. Ele fala várias coisas como os comentários, como você deve nomear suas coisas e tal. Então é bem interessante e o GoLit aponta essas coisas, né? Tipo, se você estiver declarando as coisas de jeito que faz meio que gaguejar quando você está lendo, ele vai apontar. Se você está declarando um ID com só o I maiúsculo, ele vai falar, não, isso aí não é tipo, do jeito que deveria ser. E o GoVet, ele é um conjunto de heurísticas para apontar erros comuns que passariam do build, mas que vai dar ruim quando estiver em runtime, né? Tipo, se está usando o ponteiro de um jeito errado, ele consegue apontar pelas heurísticas. Se estiver fazendo coisas bizarras, ele geralmente aponta, tipo, dando um shift em algum bit que vai estourar um inteiro e tal, ele identifica essas coisas e já te avisa, sem ter dor de cabeça depois. Testing também é uma coisa interessante que a Bia estava comentando, que eles gostam de ter tipo um jeito de fazer as coisas. Então o package de testing já vem built-in na linguagem, então isso já acaba padronizando também um pouco. Os testes ficam no mesmo package do que está sendo testado, seguindo esse esquema aqui, com os arquivos underline test. Esses arquivos underline test são excluídos do build, então o seu bináriozinho não vai ficar gordo depois, com coisa que não tem nada a ver com a execução final. E ele permite testes white box, né? Está no mesmo package, você não vai ter que testar só olhando pela API pública, você consegue testar o bagulho sabendo o que está acontecendo ali em implementação. Pode passar. E uma coisa que eu achei legal, simples e diferente, que eu não tinha visto em muitas outras linguagens, é o Table Driven Test, né? Geralmente, quando você vai definir cenários em outras linguagens, assim, cada cenário tem um tecão de código copiado, que é replicado, que é até meio chato de fazer às vezes. E no Go eles gostam bastante de fazer isso. Tipo, as bibliotecas padrões dele quase todas usam esse tipo de teste, que você define o código de teste só uma vez. E cada cenário de teste seu é só uma entrada numa table. Então, para você adicionar novos cenários depois é muito simples. E tipo, é fácil de ler, fácil de entender o que está acontecendo. E na hora de executar, se você colocar um nome na sua linha de teste, na sua table, você sabe exatamente onde deu erro, qual era o input esperado, o que deu no output. Então, eu acho bem bacana também que as pessoas leiam sobre isso. E, pode voltar no slide. E tem uma outra ferramenta que é legal, que é o GoTests, que ele gera já os arquivos nesse padrão. Você consegue instalar isso no VS Code, no Atom, Sublime, que é bem simplesinho. Você dá um clique, ele já gera para você, já no esquema, e você só implementa a lógica do que como você quer testar e adiciona os cenários. Então, é bem bacana. E o testing por padrão já vem com mais algumas funções que são legais também, de benchmark. Você tem o testing B, né? Tem o testing P, que é bem comum. O testing B, acho que não sei se todo mundo costuma olhar, mas ele já gera, ele vai fazendo vários loops de teste e depois vai mostrando os ciclos de execução. Então é legal para você ter uma ideia de como está performando a sua aplicação. O coverage, que é legal também, que em outras linguagens às vezes você tem que instalar outras porcarias para saber como está o coverage do seu código, e aí já tem built-in. Já mostra porcentagem, você consegue ter porcentagem por package. E o Race, que é legal, que ele identifica se tiver condição de corrida entre duas routines ou mais. E aí você já consegue, no teste, saber se você está estragando o bagulho com condição de corrida. Agora, e por fim o PProf, que aí eu acho que já não costumam olhar muito. Ali em cima tem um link, quem depois baixar consegue dar uma lida no overview, que você consegue fazer profiling da sua aplicação,
que o Go, geralmente, quem está usando quer performance, quer otimizar o máximo possível, e ele dá várias ferramentas para você fazer isso de um jeito bem simples ou tão complicado quanto você quiser, dependendo do nível que você quer chegar no profile. Aqui nesse link tem uma explicação bem legal, dá para você pegar e começar. E o NetHTTP tem um pprof que você consegue subir um servidor que já expõe vários endpoints com os perfis básicos assim, de profile, como RIF, com CPU, stack de chamadas e tal. E ele já cospe o output que o Go pprof consegue ler. Pode passar. E aí, tipo, na chamada aqui você chama o Go to pprof, aí você passa aquele endpointzinho que o HTTP pprof está expondo, você já consegue gerar um PNG para encontrar um memory leak numa função, por exemplo. Então é bem da hora, assim. É isso. Bom, eu achei que ia ter pouco tempo para falar, mas o pessoal falou Fast correndo. Vai dar tudo. Alguém aqui já programa de verdade Go? Tipo, coisas de verdade em produção? Sim, É divertido, né? é divertido demais. Perfeito. Cara, a gente começou há um ano atrás a brincar com Go. E, meu background é de C++, C Sharp, um pouco de Java. Cara, se falar pra vocês que foi de boa e pro Go é mentira. Tá? É simples, na hora que você começa a brincar com microsegundo lá, não é de boa, tem uma curva de aprendizado, a gente sofreu bastante. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como que era o nosso contexto e o que a gente sofreu pra fazer, pra tirar o que a gente podia do Go. Bom, nosso contexto aqui. Nem tudo isso aqui ainda está sendo aplicado à risca, mas muito isso aqui é nosso dia a dia. Estamos criando um banco do zero, fizemos isso na medida possível event-driven. Temos já toda a nossa plataforma com métricas, com logs sendo coletada com aplicações feitas em Go. Estamos falando de milhares de eventos por segundo. Temos 1 milhão de microserviços distribuídos em milhões de máquinas, milhões de instâncias, isso tudo sendo capturado usando stacks feitas em Go. Tem muitas situações que tem informações críticas dos usuários, CPF, saldo em conta, isso nem sempre pode ser passado aberto. Então temos um trabalho muito pesado de criptografia e tratamento de dados em tempo real. E sim, são muitas massas gigantes de dados para processar. Tá? Isso tudo direciona muito do porquê escolher o Go. Bom, já adiantando, por que escolhemos o Go? O binário é autocontido, então a gestão de dependências vira uma responsabilidade do build, não da execução. Tá? Isso é muito legal na prática. É prático, depois que você tem o binário compilado, simplesmente jogar dentro de uma instância, de um container ou qualquer coisa, e ele se resolve, isso é muito prático. A grande capacidade de escalabilidade e performance, ela não vem de graça, mas quando vem realmente dá para fazer uns milagres bem legais com o Go. É uma plataforma de verdade. Tá? Temos o mesmo código rodando no Windows, rodando no Linux. A gente coda no Mac, roda no Linux e roda no Windows. Tirando algumas raras exceções, é difícil ver isso acontecer. O time técnico é bem experiente. Tem um monte de velhinho lá no time de arquitetura, um pessoal mais idoso, bem surrado. Então, ajudou também na hora de escolher o pessoal ter bastante bagagem, ajuda na hora de conhecer uma linguagem nova. Se vocês não mexeram com o Go ainda, tem uma coisa muito legal que é a lib padrão dele, cara. Tem quase tudo lá. Tem dependências de outras libs? Tem. Mas a lib padrão quase sempre resolve tudo de uma forma bem tranquila. Então, são poucas coisas que dependem de coisas externas. O código é limpo, padronizado e é simples. Aqueles comentários do GoFMT é verdade. Eu gosto de um jeito, fulano gosta de outro. Cara, o GoFMT vai passar de um jeito, não vai ficar nem um nem pro outro, vai ficar todo mundo igual. Quem programa aqui há mais tempo sabe que às vezes tem a personalidade do código. Você vê o código e fala, putz, foi fulano que fez. No Go não tem. Fica todo mundo igual. Pro bom ou pro ruim, fica igual. Bom, o que a gente tem aqui hoje rodando em produção que foi feito em Go? Só que é só para evidenciar. Nosso CI é feito com Concourse, a gente usa um cara chamado Nats como barramento de transporte, temos um monte de ferramentas da HashiCorp que nós usamos, tem um cara de alerta chamado Moira, tem um cara da Intel chamado Snap. Muitas métricas que nós usam o formato de Prometheus, Terraform para todos os lados. Tudo isso aqui foi feito em Go. Bom, o que a gente aprendeu usando o Go há mais de um ano? Faz um mês que eles chegaram, teve vários tunings que eles mostraram aqui que a gente aprendeu do jeito difícil. Não sabia que existia, não sabia como usar, fomos quebrando a cabeça. Semana passada eles me mostraram que tem um negócio chamado Go Test. Você dá 2 cliques lá e monta o teste unitário da classe inteira para você só coloca o que entra e o que sai. Então, não usamos isso.
Todos os testes a gente fez na mão, um por um, teste unitário, old school. Coisas que a gente aprendeu com o tempo. Quem é que é de C++ ou uma coisa mais baixo nível? Você pensa em paralelismo, você pensa em multithread, né? Então, você vai meter um monte de gorrotine lá, sabe o que acontece? A coisa mais cara que tem no Go é um negócio chamado context switch, trocado de uma gorrotine para outra. Você vai botar um monte de gorrotine no seu código, sabe o que vai acontecer? Vai ficar uma merda. Vai ficar lento. E tem um cara chamado Channel, os caras já falaram, que serve pra você sincronizar. Aconteceram alguns casos que a gente fez, tô rodando com 20 threads, 20 gorrotines. Puta, que resultado médio, né? Aí você bota uma gorrotine, duas gorrotines e um channel comunicando as duas. Cara, fica 20 vezes mais rápido. É até meio contrassenso, assim. Você botou menos processos e ele dá mais vazão. Esse é um negócio que quebra um pouco o paradigma. Que mais? Mais gorrotines nem sempre deixa mais eficiente. Coisas que custam caro em Go e demora para entender na hora que você está mexendo no detalhezinho. Troca de contexto, que eu falei para vocês. Alocação de estrutura. Quem aqui lida com Java ou C#? Ficar alocando coisas não é uma boa ideia. Tá? Principalmente você reusa essas coisas várias vezes. Tem um negócio na lib padrão chamado pool. Você consegue botar arrays, estruturas criadas lá em branco e você usa quando precisa. Quando você acabou, sabe o que você faz? Você devolve para o pool e usa de novo depois. Tá? Isso dá uma questão de desempenho, dá uma diferença muito grande de diferença de cumprir. Marshall e Unmarshall. Cara, dói fazer um JSON. Desfazer também. Tá? Mas com o tempo, isso aqui foi o tipo de coisa. Depois eu vou mostrar um gráfico para vocês que hoje o nosso maior gargalo é fazer Marshall e Unmarshall de coisas. Tá levando uns 50 micro. E é onde está mais demorado o nosso processo. Outra coisa que quem está começando em Go vai xingar, xinguei, admito. O erro igual anil. Cara, que saco. Toda função testa. Você chama alguma coisa e testa. Você chama outra coisa e testa. No começo você vai ver um código lá de 50 linhas. Cara, 30 são testes de erro. Na prática eu digo para vocês, cara, que bom que é assim. Tá? Nada faz sem ser testado. Não acontece uma chamada de método que você não testa pontualmente na hora que aconteceu, se deu certo ou não. Então o pessoal fala, não tem try-catch, não tem exception. Não tem exceção. Tudo é testado. Tudo que deu erro foi na hora, é sempre pontual. Então, é esquisito no começo, mas na prática a sua vida fica muito melhor. Outra coisa que ajudou muito, quando várias pessoas começaram a mexer no projeto. Tem um layout padrão das pastas. A Bia mostrou para vocês. É meio esquisito no começo, package, internal, CMD. Cara, aquilo dá uma diferença quando você entende como funciona para trabalhar em N pessoas no time. Você bate o olho, você dá 2 cliques, você sabe onde está exatamente aquela classe. Não fica perdido, Bom, não preciso explicar para vocês a vantagem de seguir um padrão. E o do Go, apesar de ser esquisito no começo, ajuda muito a seguir todos os provérbios do Go, esses padrões. A produtividade cresce muito quando a gente segue esse tipo de coisa. Ponteiros. C++, só o Anderson lá? Ninguém mais é de C? Ninguém está violando violação de acesso muito louco, está acostumado com isso? Então, no Go tem ponteiro. Mas lembra para aquela forma de comunicação? Com channel? Então, toma cuidado com o ponteiro. Todo mundo mexendo na mesma gaveta ao mesmo tempo talvez não seja uma ideia muito boa. Quando você começa a usar ponteiro, você evita copiar memória, mas você está compartilhando recurso e aí você vai ter que usar mutex. E é um cara que é feito para trabalhar com concorrência, você vai ter que botar um cara para serializar, para orquestrar as coisas. Então, às vezes é mais barato você copiar uma estrutura do que usar um ponteiro. De novo, é um contrassenso para quem está acostumado com C. Bom, foi meio rápido. Não, faltou um. O que aconteceu, pai? O que aconteceu com ele? Caiu. Será que ficou depois? Esse é o último. Tem isso aí. Não. Tinha um mó legal. A versão web. Bom, o João quer mostrar pra vocês, é muito bonito a gente vir aqui e falar, nossa, que legal, essas coisas a gente vai poder mostrar um dash que a gente tem do Grafana. Eu vou mostrar aqui a gente ali depois, eu editarei um pouco maior pra vocês. A gente começou a tunar, acho que é o 19, sumiu, a gente já mostra pra vocês. A gente começou a tunar, a gente está fazendo uma plataforma event-driven, um CEP, um Complex Event Process. A gente começou a tunar esse cara, ele estava fazendo cada evento, em média, 650 micro. Vocês estão acostumados a lidar com eventos abaixo de milissegundo? Quem é que brinca com coisas desse nível? Então, quando a gente começou a mexer com 650 micro, eu e o Biancalão começamos a perder o sono. Cara, tá muito lento, tá uma merda. Porra, como é que a gente vai mexer? Como vai tunar? A gente começou a apertar uns parafusos, colocou um channel aqui, tirou uma gorrotine de lá, acertou um mutex, não sei o que. Cara, hoje, com carga, a gente tem uma instância tá fazendo 15, 16 mil TPS. Cada evento faz em 20, 19 micro. A gente saiu de 650 para 20. Tipo, e não tem nenhum engenharia de foguete, pelo contrário. Eu falo para vocês, o código hoje é mais simples do que era quando a gente começou a mexer.
Foi os vícios de anos apertando parafuso com C++. Agora no Go é mais simples. Então a gente foi simplificando o código, foi tirando coisa, melhorando uma alocação aqui, outra lá. E a gente teve um ganho de quase 30 anos. Então dá para tirar leite de pedra com o Go. E é divertido. Bom, agora sim. Alguém tem alguma dúvida? Eu me familiarizei muito no momento que você falou sobre ter estranhado um pouco a forma como você lida com o tratamento de erros e também com o padrão, mas você falou que você acaba se acostumando. Quanto tempo leva para você acabar se acostumando? E você se acostuma num sentido positivo ou naquele, tipo, aceita que dói menos? Porque é o meu maior problema com a linguagem. A parte do padrão de código, de estrutura de pastas, quando eu estava codando sozinho, não doía. Eu sabia onde as coisas estavam, tranquilo. Cara, na hora que entraram mais dois caras no mesmo projeto, começamos a mexer, todo mundo fazendo alguma coisa, tenho certeza que vocês já passaram por isso, cara, doeu pra gente mudar, acho que a gente fazer um refactor no código, e dali pra frente ficou bom. Você falou, tem, sei lá, umas 2 ou 3 semanas, então a gente percebeu que isso era um problema, fomos atrás de documentações idiomáticas para priorizar, e aí a parte da estrutura de pastas foi mais simples. O tratamento de erro no começo eu ia pra casa xingando. Puta, que merda, erro. Até o dia que eu comecei a debugar coisa em produção pesada. Cara, quando dava um erro no stack 3, falava, olha, foi nessa linha, nesse ponto, esse erro, nesse método. Vocês programam com coisas com try-catch. Cara, duvido vocês fazem um try-catch sempre para uma chamada. Para toda chamada do try-catch. Então, no Go é isso que acaba acontecendo. E depois que você entende, quando começa a doer, você tem que debugar alguma coisa e o erro está sempre na linha certa, poxa, faz sentido. Sim, fica cheio de erro no e é a vida. Sim. Para quem fazer a pergunta. Parabéns, você deu uma pergunta. É GG, se não for GG, você. Pra quem tem Eu queria saber, tipo, vocês falaram que estão trabalhando com Web Source e tal, tipo, tunando bastante. A gente na empresa também tem algumas aplicações nesse mesmo nível assim. E eu queria saber, tipo, qual é o maior projeto que vocês têm, ou os projetos? O que faz esses caras, se vocês puderem falar? Acho que sim. Pode falar? Pode sim, cara. Basicamente a gente tem 2 plataformas grandes que lidam com eventos, tá? Uma que é o nosso chamamos de plataforma de observability. É um cara que coleta métricas e logs. Temos um conceito que a gente não vai buscar as métricas, elas chegam. Então cada host tem um agente lá dentro que pega todas as métricas, todos os logs das aplicações, padronizam, jogam num barramento de comunicação e tem o cara que tira isso. Hoje, por exemplo, o nosso meio de homologação, que é pequenininho, está fazendo 12, 13 mil métricas por segundo. Tá? Esse é um dos casos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Qual foi a outra pergunta que você fez? Foi de Go-routines. Cara, eu tenho um exemplo aqui, depois eu vou ver se eu espero no note, eu mostro para vocês. A máquina tem 4 processadores. Tá? Eu devo ter umas 13, 14 Go-routines em paralelo funcionando. Esse é o cenário feliz. Se eu aumento a quantidade de Go-routines processando esse cara, ele começa a perder performance. Ele aumenta o tempo por causa do context switch, às vezes até aumenta, em alguns casos, muito pouco throughput, mas começa a gerar lentidão na entrega, que ele gera concorrência em algumas coisas. Então, não é uma receita precisa, tá? Tanto que se você botar 8 cores nessa máquina, eu posso subir a quantidade de Go-routines. Então não tem uma receita de bolo, assim. Foi no tentativa e erro. Você está travado na infraestrutura. Então. Sim, não tem mágica. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que, assim, você tem um processador, ele é físico, não adianta você aumentar mais. Quanto mais você aumenta, você vai estar sempre acelerando em cima de, sei lá, 4 cores, 8 cores, então ele vai ter que trocar. Uma das coisas que eu acho que é legal para você usar a Go-routine é quando você tem muita coisa com tempo de espera. Então, no caso daqui, que o pessoal está trabalhando com coisas locais, acaba realmente melhorando muito. Mas se você for trabalhar no web, por exemplo, e fazer requests, que às vezes o seu terceiro lá demora muito para responder, esse content switch ele é menor. Eu cheguei a trabalhar, não aqui, mas com 200 mil rotinas em produção rodando. Ele funciona de boa. Mais que isso, ele custa, tipo, a rotina é barata, é pequenininha, é lindo, mas ela custa, ela não é de graça. Então, mais que você começa a estourar a sua RAM e tipo, a máquina pega fogo.
O legal do Gorrotini é que você consegue pôr fogo na máquina conforme você vai spamando as coisas, principalmente se você não tem controle. Então você sempre tem que encontrar o equilíbrio, né? Do quanto você tem de processador, o quanto que você precisa dele para usar e às vezes o quanto você consegue, por conta de tempo de espera, ou realmente, eu estou esperando uma resposta, ou sei lá, minha query no banco vai demorar mais, eu consigo ficar switch, porque nesse tempo eu não estaria fazendo nada, então eu ganho tempo nesse caso. Então. É até engraçado que eu vou falar, mas o nosso desafio no último mês foi usar 100% de CPU. Nós tínhamos as gorrotines, eu aumentava as gorrotines, mas eu tinha alguns pontos que serializavam, eu não usava 100% da CPU, eu usava 70%, 80%, não dava o throughput. Tá engraçado, a meta do mês foi usar 100% de CPU, agora é não usar mais 100% de CPU e manter no throughput. Mas por causa dessa concorrência de gorrotines, foi um desafio, o desafio de julho foi esse. Tem ali também. Mais simples que as outras. Eu perdi o começo, não sei se você falou. No que você disse que os serviços são mais em Kotlin, né? O que vocês estão vendo assim, o Golang e o Kotlin? Você pode falar assim? São serviços de negócio, o serviço que cuida de conta corrente, de investimentos, de cartão de crédito, autorização, isso tudo é em Kotlin, é o que a gente chama de C6 Services. As plataformas, que é essa camada de observability, coleta métricas, faz gestão de infraestrutura, tem outra plataforma que cuida dos pipelines, a parte de CI/CD, esse broker de mensagens que a gente chama de plataforma de eventos, esses caras são todos em Go. Então, é meio que as plataformas nós escrevemos em Go e os serviços de negócio são em Kotlin. Então, isso também vai ser espera nesse algum momento o time de negócio fala, poxa, queria fazer em Go. Tudo bem, vamos tentar usar a melhor ferramenta para resolver o problema. Essa é a ideia. No passado entendemos que na nossa história que a gente começou, a ideia era construir tudo em Elixir. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí, quando a gente foi no mercado e descobriu que era bem difícil contratar devs de Elixir, a gente entendeu que Kotlin fazia mais sentido. Então, não, essa aí parece uma visão boa até agora. Tem tido resultado bom. Uma ali, facilidade de encontrar desenvolvedores. Isso também é. Porque Kotlin, a curva de aprendizado de quem programa em Java para Kotlin, acho que a Bia pode falar mais. Não, eu vou buscar o microfone para colocar do outro lado. Bom, só completando o que o Bencalano falou, Kotlin também tinha uma abertura muito maior de mercado. Os caras de Java conseguem facilmente migrar para Kotlin. Então, realmente deu uma vazão muito boa. Lembrando que, em dado momento que chegavam 50 devs por semana, a gente precisou contratar bastante gente. Então, o Kotlin ajudou bastante nesse ponto também. Mas Go ainda é difícil achar gente que conhece um pouquinho, que já está habituado com o brinquedo. Boa noite, pessoal. A última pergunta foi parte do que eu ia perguntar, assim, mas uma dúvida que eu tenho é o que motiva a escolha do Go para fazer um determinado serviço, sabe? Qual a característica da linguagem que leva à escolha? Eu vou usar o Go porque essa característica da minha necessidade ela atende melhor, sabe? Eu acho que tem duas coisas, né? Uma, em geral, dependendo de você ser muito específico, que você quer trabalhar com muita performance, eu acho que é boa ajuda, mas em geral qualquer linguagem resolve o seu problema. Uma das coisas que me encantam muito em Go é a questão da comunidade e da simplicidade que tem por trás. Então, seu código, por ser padronizado, ele é mais fácil de manter. É uma linguagem extremamente enxuta. Então, fica muito fácil de você ver as coisas. É claro que se você começa a escrever a linguagem, escreve a linguagem do mesmo jeito que você escrevia em outra linguagem, ela vai ficar complicada de ler, você só está transcrevendo. Mas se você começa a entender o jeito da própria comunidade, de como escrever as coisas, o seu código fica muito simples. Isso é uma coisa que me encanta. Eu acho que em questão de fazer a parte de concorrência, ela é muito forte, ela já foi pensada nisso. Então, é muito simples você subir coisas concorrentes, trabalhar mais com paralelismo do que em outras linguagens que nasceram antes de começar a ter isso. Então, isso é um lugar que você ganha bastante. E é divertido. É divertido pra fazer. Lá? Aproveitando que você tinha falado um pouquinho de mercado, que às vezes não é tão fácil achar a pessoa com Go assim, como que funciona assim com vocês, na equipe de vocês, para
no nível que a CC está crescendo, que tem que trazer de repente 20 pessoas para conseguir, como que é o onboarding do cara que às vezes não tem um background de, às vezes é mais, como você falou, C++, Java, não está preparado para isso, mas quer aprender, quer fazer, como que funciona para vocês conseguirem escalar, o pessoal entrar no padrão de desenvolvimento, como é que é? Bom, a parte do Go FMT ajuda a voltar no padrão. Basicamente, uma das coisas legais do Go é que todo mundo vai, querendo ou não, vai codar parecido. Cara, rola um board, a gente senta o cara do lado, fica... Cara, um dos caras que mais codam em Go hoje é um cara que tá ali, de boné azul ali, ele era SRE, tal, senta, o cara de longe é um dos caras que mais está codando em Go. E foi feito, ele sentou do nosso lado lá, sei lá, 15 dias ele estava produzindo igual um dev pro qualquer e é isso. Tem sido difícil contratar gente aqui para CC e Xerox, diferente de ser para Go, para Kotlin. Tem uma demanda gigante de devs qualificados e tem sido difícil. A gente está abordando muita gente, nossa régua é relativamente alta, então, mas acho que é um desafio que qualquer empresa hoje tem para contratar dev. Qual é o tamanho do time? Tamanho do time? Tamanho do time? Eu entendi, eu estou olhando para o Jefferson lá. Cara, eu sei que nós temos mais de 600 pessoas. Quanto? No desenvolvimento, deram uns 350. E temos muitas vagas. Hoje vocês têm alguma regra para, por exemplo, utilizar projetos de terceiros? Tem alguma restrição, por exemplo, usar um cliente para Elasticsearch, para outra ferramenta? Se for open source, não. A gente costuma olhar o código, fazer uma análise para ver se está dentro dos padrões que esperamos. Cara, já aconteceu inclusive a gente se enganar. Tem uma ferramenta da Intel que a gente usa aqui para coleta de métricas. A gente colocou lá um plugin da comunidade para fazer coleta de log. E na hora que a gente começou a estressar esse cara, quando passou de 150 TPS, que é nada, o negócio começou a abrir o bico. A gente olhou o código do cara lá, tinha uns erros absurdos. A gente pegou e reescreveu esse cara. Mas geralmente a gente olha, faz uma análise, temos um critério de arquitetura para analisar cada ferramenta para ver se está aderente, que a gente acredita para decidir colocar, mas não temos impedimentos nenhum. Se for uma ferramenta boa que resolve o problema, por que não? E chega a um nível de tipo, vamos construir ou vamos utilizar de terceiro? A gente discute isso só todo dia. Assim, temos essas discussões, sim. Cara, a grande maioria daqui de tecnologia dá uma vontade de fazer tudo. Mas a gente tem que entregar um banco, temos que fazer todas as coisas. É um banco aqui, não parece, mas é um banco. A gente construiu, levantou isso tudo e às vezes não dá tempo de construir, então algumas coisas a gente usa de terceiro.